Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que se fazem presentes nessa sessão, a todos que nos assistem pela internet. A minha primeira manifestação ela tem a ver, obviamente, com o Dia Internacional da Mulher, presidente. Não poderia deixar de registrar também a minha manifestação com relação a um dia tão importante, um dia que foi conquistado, como o vereador Dagmar já disse aqui, à base de muito sangue e sofrimento por parte de mulheres que lutaram pelos seus direitos. E hoje comemora-se nesse dia, obviamente que ele não pode ficar restrito só a este dia, e sim que tudo aquilo que se propõe, tudo aquilo que se conquista, todas as reflexões que são feitas nesse dia 8 de março, precisa ser carregado também para o nosso dia a dia, para que a gente respeite e homenageie também as mulheres em todos os momentos, em tudo aquilo que elas merecem ser respeitadas. Quero aqui registrar, presidente, e em seus nomes, que fiquem todas as mulheres homenageadas, a minha esposa, Cláudia, a minha mãe, a dona Gúndula, e a minha sogra, dona Vera, que são as 3 mulheres que fazem parte mais proximamente da minha vida e que têm realmente uma interferência muito grande. Por óbvio que a gente se relaciona com tantas pessoas e tantas mulheres competentes, tantas mulheres capazes na nossa vida profissional, e eu como fisioterapeuta, como servidor público, como vereador, tenho tido a oportunidade de trabalhar com mulheres que realmente têm a sua competência comprovada e vão muito além do que aquilo que se rotula. Não há diferenças de capacidade, há competências a serem trabalhadas, e essas, na minha maneira de entender, são muito bem trabalhadas por todas aquelas pessoas com as quais eu tenho tido o privilégio de trabalhar, com todas as mulheres com quem eu tenho tido o privilégio de trabalhar, em todas as instâncias por onde eu já passei como profissional. Então, fica aqui o meu abraço, e fica aqui a minha homenagem a todas as mulheres pelo seu dia, e que a gente possa realmente continuar essas reflexões e continuar com ações concretas de valorização da mulher, que muito tem conquistado nesses últimos tempos, mas que ainda muito podem conquistar a seu favor, e a nosso favor também, conquistando para si. E como segundo assunto, presidente, eu obviamente não poderia deixar de me manifestar sobre toda essa situação que nós estamos vivendo política aqui. Ao vereador Fernando Malon, quem eu respeito muito, com todas as pessoas que me perguntam acerca dos relacionamentos que nós temos aqui nessa casa, seja no mandato anterior, quanto nesse mandato, eu sempre me manifesto como uma pessoa em quem eu confio como vereador, porque até hoje nunca me deu nenhum motivo para não confiar. Tudo aquilo que nós alinhamos como vereadores, ainda que vereadores adversários, do ponto de vista da nossa agremiação partidária, mas tudo aquilo que combinamos e tudo aquilo que, ainda que não por escrito, nos comprometemos, sempre tive, da mesma forma que sempre fiz, também tive a resposta positiva por parte do vereador Fernando Malon. Nesse sentido, vereador Fernando, e o senhor sabe da minha posição, da minha forma de me manifestar, considero que a sua manifestação com relação ao prefeito Magno Baumann foi excessiva, no mínimo excessiva. E, claro, cada qual com as suas características, cada qual tem a sua forma de se manifestar, os seus interesses de se manifestar, mas eu considerei excessiva. E nesse momento, quando surgem essas surpresas, eu também creio que devo me manifestar sobre o assunto. Eu lhe concedo uma parte antes de eu terminar a minha manifestação. Obrigado, vereador Pete. Em primeiro lugar, quero agradecer as palavras. A recíproca é verdadeira, eu tenho um grande respeito e admiração pelo senhor, pela pessoa que é, pelo político que é. E
agradeço as palavras de carinho que o senhor se dirigiu a mim. Com relação à manifestação que o senhor fez agora e vai continuar fazendo, que o vereador Redley fez e que o vereador Godoy fez, sobre a minha manifestação sobre o prefeito, eu quero dizer que, ao contrário do que foi dito até pelos dois vereadores que o antecederam, que sim, Magno foi condenado por ato de improbidade. Não foi condenado por ato de improbidade do artigo 10, mas eu achei aqui, agora consegui abrir, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o mesmo que condenou Lula, para dizer o seguinte: configurada improbidade administrativa tipificada no artigo 11, caput da Lei 8429/92, é reformada a sentença para afastar a incidência do artigo 10 da Lei 8429, ante a inexistência de dano ao erário, condenados os réus às seguintes sanções. Magno Bauman, a pena de multa de 20 vezes o valor da remuneração percebida pela agente dos fatos. Só para dizer o seguinte: os senhores, todos os vereadores, se manifestaram dizendo que eu fui exagerado, que fui demais, que eu tive prazer em manifestar naquela ocasião. O PP, de fato, nunca fez ação contra mim. Porque não tem legitimidade para fazer, legitimidade processual falando. Quem fez foi o prefeito Magno Bauman, dias antes de largar o primeiro mandato, através do seu assessor. E me acusando de ser ímprobo esse tempo todo, fez diversas representações me acusando de ser ímprobo. E aí, no primeiro processo que ele responde, ele foi condenado por improbidade. Não foi pelo artigo 10, vereador Godoy, não foi pelo artigo 9, foi pelo artigo 11. E quem conhece da lei de improbidade, o senhor conhece, sabe que ele foi condenado por ato de improbidade, muito embora tenha havido um jogo de palavras aqui. Eu vou dizer, vereador Pedro, até pelo respeito que eu tenho por Vossa Excelência, de que foi, sim, naquele momento, um ato de desabafo, porque o homem que tanto me criticou, que me acusou, foi condenado por ato de improbidade. Eu não fui condenado por ato de improbidade. Eu fui condenado numa decisão do Tribunal de Contas. Eu não fui arrolado na ação de improbidade movida pelo Ministério Público, que a promotora, num lampejo de racionalidade, entendeu que não era devido. E lendo aqui agora a decisão do Tribunal de Contas, eu vejo diversos furos que vou usar para me defender. Sei, não é de Vossa Excelência, que muita gente do PP está feliz da vida hoje, muito embora não o diga. Sei que não é do senhor, que o senhor não faz isso. Estão muito felizes, estão de alma lavada, porque o Fernando Malon recebeu uma condenação. Estão muito felizes. E os que não têm coragem colocam coisas apócrifas na internet, no Facebook e nos WhatsApps. Outros dizem que não é com alegria que fazem, mas a alegria é evidente ao poder falar que Fernando Malon foi condenado. Vamos devagar com andor. Eu quero continuar sendo vereador junto com o senhor, porque o senhor é o político na melhor acepção da palavra. Eu também sou. Obrigado, vereador. Senhor presidente, me permite concluir? Por favor, após a parte... por favor, fica à vontade. Vereador Fernando Malon, eu entendo a sua manifestação, inclusive a sua necessidade de esclarecer tudo aquilo que acontece e traçar um paralelo entre aquilo que aconteceu no processo com o prefeito Magno e o que acontece no seu processo. Mas, infelizmente, uma coisa não anula a outra, né? Não é o fato desse ser condenado desta forma, o outro ser condenado daquela forma. O fato houve, nas últimas semanas, uma grande repercussão acerca de processos de 2 mandatários do município de São Bento do Sul. E eu considero isso profundamente lamentável. Eu fico muito chateado com isso, porque quando as pessoas vêm falar conosco sobre política, vêm falar conosco sobre políticos, né, eu costumo me manifestar às pessoas dizendo que nós não podemos misturar as coisas. Que uma coisa é aquilo que acontece a nível federal, né, lá nos conchavos nacionais, nas falcatruas, nas nomeações espúrias, na utilização do cargo para benefício próprio, nas comissões e propinas, que são indevidas e dadas a bel prazer.
Outra, completamente diferente. Eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar com as pessoas sobre política, eu digo isso. Outra, completamente diferente, é a nossa realidade local. E, de fato, acredito que é. A população está muito mais próxima, os mecanismos de controle são mais eficientes, os políticos são comprometidos com a população e não com seus interesses pessoais. E é isso que eu divulgo para as pessoas que vêm falar comigo sobre política. E é nisso que eu acredito. A partir de agora, dessas surpresas, como o senhor colocou agora há pouco, tanto as surpresas breve passadas, quanto essas que ora aparecem, esse meu discurso, essa minha manifestação, ela fica mais difícil de ser dita. Inclusive, pela sua ênfase, né, e a ênfase de outros que vão falar a seu respeito da mesma forma. Porque, às vezes, o que sai daqui repercute de forma muito estrondosa lá fora, e as pessoas nos ouvem de forma muito apaixonada. Mas, presidente, eu, para finalizar, continuarei dizendo que, ainda que haja situações irregulares e situações não corretas, e quem sabe a justiça as julgue por improbidade ou não, ainda que haja, são exceções no nosso município, e não a regra. E, sinceramente, presidente, eu espero que eu não esteja equivocado nessa minha convicção. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Em nome dessa casa, também queremos agradecer mais pessoas que estão nos acompanhando, e nós agradecemos. Luiz Novaski e Gerson Pinheiro também nos dão a honra de estar nos acompanhando de suas casas nesta noite. Eu gostaria de fazer uma consulta aos senhores, mas primeiro, dentro de uma questão de ordem, eu gostaria que ficasse registrado aqui na ata desta sessão. Nesta semana, eu precisei do secretário de saúde do município e fiz contato com ele sobre a questão de uma pessoa que precisava de um atendimento. Então, eu queria deixar registrado aqui o pronto atendimento prestado pelo secretário de saúde. Inclusive, ele mesmo fez o atendimento. Então, eu queria deixar registrado, agradecer, porque senão eu não ia dormir tranquilo hoje. Sempre quando fica a consciência meio pesada e não cumprir o que eu tenho que cumprir, eu fico com a minha consciência não fica tranquila. Eu falei com ele num dia e era grave a situação, e ele, no outro dia, ele pediu que a pessoa lá se dirigisse, e ele, vendo a situação, ele mesmo fez o atendimento à pessoa. Então, são gestos assim que dignifica a pessoa e nos deixa feliz. Então, eu queria deixar registrado, eu, na Palavra Livre, quis falar isso, e eu nunca fiz solicitação nenhuma, mas eu tive que fazer essa, e eu quero agradecer ao secretário de Saúde, Manuel Dello. Eu gostaria de pedir ao plenário, todos os senhores devem ter recebido um convite para comparecer no dia 15, lá na sessão da Assembleia Legislativa em Campo Alegre, em homenagem aos 141 anos de emancipação política, se não me engano, 141 anos, do município de Campo Alegre. Nós temos sessão na mesma hora. Eu gostaria de consultar o plenário se há possibilidade de nós anteciparmos para quarta-feira, ficar todo mundo liberado para participar dessa sessão lá em Campo Alegre, que há um convite da Assembleia Legislativa para essa Casa de Leis, convidando todos os vereadores e as demais pessoas, que só queria saber se há possibilidade. Se tiver que antecipar, inclusive, o horário, por causa de alguns problemas de professores e tal, de funções que os senhores exercem fora da Câmara de Vereadores, nós estamos aí prontos para ouvi-los. Por não, vereador César Godoy. Alteraria do dia 15 para o dia 14. Da minha parte, não tem qualquer oposição. Obrigado, vereador. Senhor presidente, Vereador a minha sugestão é que a gente antecipasse do dia 15. Fazer a sessão mais cedo no dia 15, ao invés de, ou mais cedo no dia 14. Seria a minha sugestão. Eu não tenho aula às 19 horas, mas eu tenho um compromisso com os formandos de engenharia que vão se formar no final de semana, e eu estou comprometido com eles às 18h30. Às 18h30 estou comprometido, na quarta-feira, no dia 15.
Então, Mas eu eu não... digo, a formatura é dia 17. Isso, presidente. Então, assim, sempre, como eu faço o cerimonial das formaturas, durante a semana eu me reúno com eles para a gente tratar algumas coisas, e eu não tenho como não ir nessa, já está agendado há mais tempo. Então, de minha parte, presidente, poderia fazer a sessão às 17 horas do dia 15, de repente a gente... ok, tem palavra livre, mas a gente, quem precisar sair, sai daí na palavra livre, presidente. Não sei se seria viável. De minha parte, seria essa a sugestão. Ou 17h30, enfim, conforme o senhor preferir. Vereador Marco, Eu só gostaria de deixar registrado que para mim também seria interessante na quinta-feira mais cedo, porque na quarta às 19 eu tenho compromisso já, então se fosse na quarta tinha que ser bem mais cedo também, mas eu prefiro na quinta. nós então, se houver concordância dos demais vereadores, podemos antecipar então para as 17 horas. Vereador César Godoy, pode ser? Vereador Dagmar, vereador Fernando Marão, vereador Nivaldo Bogo. Aí pelo menos os vereadores poderão, alguns, eu vou estar lá representando também a casa, né? Mesmo não sendo muito, prestigiar lá, né? Se tiver problemas, inclusive, de a sessão se alongar, a gente não concede a palavra livre, então, de acordo com os senhores, nessa sessão? Pode ser, então? Mas isso isso é só uma suposição. Então, eu quero agradecer, então, vamos deixar marcado, então, para quinta-feira, então, dia 15, às 17 horas, então. Pode ser? Eu quero agradecer, então, a compreensão de todos os seus vereadores. Então, nós queremos agradecer, então, a todos que nos acompanharam com sua presença. Também vamos agradecer aqui que mais pessoas estão nos acompanhando em suas casas. E agradecemos também Ivan Severin e Lúcia Vandembon, que também estão nos acompanhando. Nós fazemos questão de agradecer em nome dessa Casa de Leis. Agradeço aos funcionários dessa casa, à imprensa, todos que nos prestigiaram com sua presença. E, não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença do trabalho dos seus vereadores e convoco para a próxima reunião ordinária, que se realizará, então, no dia 15 de março, às 17 horas. Nada havendo mais a ser tratado, encerro essa, agradecendo a presença de todos. Está encerrada a sessão.